Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Vamos mergulhar na espinha dorsal da organização do Brasil, sabe? Como a Constituição de 88 estrutura o poder político e administrativo por aqui. Exato. É fundamental entender essa divisão para saber como o país funciona, né? Nossa fonte, olha, são os artigos 18 a 24 da própria Constituição. E a missão é desvendar essa arquitetura. Quem manda em quê? O que é da nação toda? Como as tarefas são divididas? Entender isso ajuda a decifrar o dia a dia, desde coisas enormes até, sei lá, como um município é criado. Pois é. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Pega a criação de um município novo, por exemplo. Não é só querer. Não mesmo. Envolve lei estadual, aí tem regras de uma lei complementar federal, que é uma lei mais qualificada, né? Isso, mais robusta. E ainda tem consulta popular, plebiscito e até estudo para provar que o lugar se sustenta sozinho. Exatamente. Mostra a complexidade já de cara. Bom, começamos pelo artigo 18, então. A fundação. Diz que o Brasil é uma federação. União, estados, Distrito Federal, municípios. E a palavra-chave aqui é autônomos. Essa autonomia é o coração do nosso federalismo, né? Significa que cada um deles pode se autogovernar, criar leis dentro da sua área, administrar seus recursos, Sempre respeitando a Constituição, claro. claro, sempre dentro do quadro maior. Mas assim, essa autonomia é realmente igual na prática para todos? Um município pequenininho tem a mesma força que um estado gigante ou a União? É uma tensão que está ali, né? Boa pergunta. Fica no ar. E essa autonomia não é só para existir, mas para mudar também, certo? O artigo 18 fala dos territórios federais. Isso, que hoje a gente não tem habitados, mas poderiam ser criados por lei complementar. Seriam parte da União. Uma figura meio adormecida, mas prevista. Exatamente. E o mapa do Brasil ele não é fixo. Os estados podem se juntar, se dividir, desmembrar para formar novos estados ou territórios. Mas, como você falou dos municípios, não é simples. Nada simples. Precisa de plebiscito, ouvir a população local e depois aprovação no Congresso Nacional por lei complementar. Aquela lei especial mais difícil de passar. E a lógica para criar ou mexer nos municípios é parecida, só que o controle ficou maior, né? Depois de uma fase meio descontrolada de criação de municípios. Sim, o parágrafo 4º do artigo 18, que foi até ajustado por emenda, colocou mais freios. Precisa de lei estadual, sim, mas só dentro de um período que uma lei complementar federal definir. Ah, tem um período específico. Tem. E exige o plebiscito com as populações envolvidas e o ponto crucial, os tais estudos de viabilidade municipal. Basicamente, tem que provar que o novo município se banca, sabe? Para evitar aquela fragmentação excessiva, criar entidade inviável só por política. Entendi. Bom, se o 18 define os jogadores e a autonomia deles, o artigo 19 já vem com os limites, as vedações. O que ninguém pode fazer? União, estados, DF, municípios. Exato. A primeira é bem direta, nada de criar ou bancar religiões, laicidade. Proibido financiar igreja, atrapalhar culto, ter relação de dependência. Isso. Mas tem um detalhe importante. A Constituição permite a colaboração de interesse público, na forma da lei. E o que seria isso? Abre espaço para parcerias, por exemplo, em assistência social, educação, desde que não seja um subsídio religioso escondido, né? É uma linha tênue e sempre gera debate. Imagino. E as outras proibições do 19? Buscam garantir mais a unidade do país, a igualdade? Perfeito. O inciso 2º proíbe recusar fé aos documentos públicos. Uma certidão de nascimento de um estado vale no país todo. Garante a validade dos atos oficiais. Faz sentido. Senão seria um caos. E o inciso 3º proíbe criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os entes. É o princípio da isonomia. Ninguém pode ser discriminado pela origem e nenhum estado ou município pode ter privilégio sobre outro. Na teoria, é lindo. Na prática, a gente sabe que tem briga por tratamento diferente, né? Exatamente. Sempre tem. Ok. Saindo das proibições, vamos para o que é de quem. Artigo 20. Os bens da União, o inventário da nação. E que lista! É longa mesmo. A lógica parece ser juntar na União o que tem importância nacional.
estratégica, econômica ou ambiental. Tipo as terras devolutas, aquelas sem dono particular. Isso, essenciais para a defesa, para alguma obra federal, para preservar o ambiente. Pensa também nos grandes rios que cruzam vários estados ou fazem fronteira, lagos em terrenos da União, o mar territorial, as praias. Ilhas oceânicas, costeiras e os recursos naturais mais valiosos, né? Também minérios, inclusive no subsolo, o potencial de energia hidráulica, a plataforma continental com petróleo e gás, a zona econômica exclusiva. Cavernas, sítios arqueológicos, até isso. Sim, nosso patrimônio natural e cultural escondido. E um item importantíssimo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. É bem da União. Ok, concentrar isso na União parece ter uma lógica nacional, mas não tira poder, recursos dos estados e municípios onde esses bens estão? Aí está a tensão clássica do federalismo. O parágrafo 1º do artigo 20 tenta equilibrar. Ele garante participação nos resultados ou uma compensação financeira para estados, DF e municípios pela exploração de petróleo, gás, energia, minérios nos seus territórios. Os famosos royalties. Exatamente. Vitais para muitas regiões, mas fonte eterna de disputa sobre quanto e para quem vai. E tem o parágrafo 2º também, que define a faixa de fronteira, 150 quilômetros, como área estratégica para a defesa, com regras de uso mais controladas por lei federal. Entendi. Então o artigo 20 é o que a União tem, e o 21 é o que ela faz. A lista de tarefas administrativas, e nossa, que lista! É o núcleo duro das funções do governo federal. Dá para agrupar em grandes temas, sabe? Tipo, primeiro, soberania e defesa. Relações com outros países, declarar guerra e paz, defesa nacional, permitir que tropas estrangeiras passem por aqui em certos casos, decretar estado de sítio ou de defesa, controlar armas e munições. O básico da existência de um país, né? Exato. Depois, economia e finanças. Emitir moeda, cuidar das reservas de dinheiro estrangeiro, fiscalizar bancos, seguradoras. E a parte de infraestrutura e planejamento nacional. Também está lá. Fazer os planos nacionais de desenvolvimento, manter o serviço postal, explorar ou dar concessão para telecomunicações, rádio, TV, energia elétrica, navegação aérea, espacial. Transportes entre estados também, né? Rodovia, ferrovia, portos. Isso. São áreas que precisam de uma visão nacional, de investimento grande. E tem mais coisa que afeta a estrutura do Estado e a vida das pessoas diretamente. Tipo a Justiça do DF. Sim, a União organiza e mantém a Justiça, o Ministério Público do DF e territórios. E também as polícias e bombeiros do DF, inclusive bancando. Ah, por isso que a segurança do DF é diferente. Exatamente. Cuida também das estatísticas oficiais, mapas, geologia. Faz a classificação indicativa da TV e rádio, concede anistia, atua em calamidades tipo secas, inundações, define as regras para a gestão da água no país e para o desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico. Ufa! E ainda tem umas coisas bem específicas. Polícia de fronteira, questão nuclear e agora, mais recente, proteção de dados, né? Isso mesmo. Polícia Marítima, de aeroporto, de fronteira, é federal. Serviços nucleares são monopólio da União, com regras super estritas. Só para fins pacíficos precisa de aprovação do Congresso, responsabilidade total em caso de acidente. Bem controlado. Muito. E a inspeção do trabalho? Regras para garimpo também são federais. E a inclusão da proteção de dados pessoais com a emenda 115 de 2022 mostra como a Constituição vai se atualizando, né? Colocou um tema super moderno e transversal na conta principal da União. Impressionante a quantidade de coisa. Fica claro o peso da União na administração do dia a dia. Mas e na hora de fazer as leis? Quem pode legislar sobre o quê? Aí a gente entra no artigo 22, certo? Isso, o 22 fala da competência legislativa privativa da União. Privativa quer dizer que, em regra, só a União pode fazer leis sobre esses assuntos. E são temas que estruturam a sociedade e a economia. Quais seriam os grandes blocos aí? Imagino que as leis que precisam ser iguais no país inteiro. Tipo códigos. Perfeito. Pensa nos códigos básicos. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, do trabalho.
Imagina o caos se cada estado tivesse regras diferentes para contrato, crime, processo trabalhista. Impraticável. Totalmente. A União também legisla sozinha sobre temas de infraestrutura e regulação econômica. Águas, energia, telecomunicações, sistema de dinheiro, política de crédito, câmbio, comércio exterior e entre estados, diretrizes de transportes, trânsito, mineração. E as questões mais ligadas à nacionalidade e direitos? Também. Nacionalidade, cidadania, naturalização, direitos indígenas, regras para imigração, extradição e a organização do sistema de emprego, as condições para exercer as profissões, a seguridade social que inclui previdência, saúde, assistência, as diretrizes da educação nacional, registros públicos. E, de novo, proteção de dados pessoais. A União legisla e administra isso. Exatamente. Mostra a importância que o tema ganhou. Parece bem fechado na União. Mas você disse em regra. Tem alguma brecha para os estados legislarem nessas áreas? Tem sim. É uma válvula de escape do parágrafo único do artigo 22. Ele diz que uma lei complementar federal pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas dentro dessas matérias privativas. Ah, então não é uma carta branca. Não, de jeito nenhum. A autorização tem que ser pontual, específica e vir do Congresso via lei complementar. É um jeito de flexibilizar um pouco, permitir alguma adaptação regional, mas sempre com o carimbo federal. Na prática, não acontece toda hora, mas a possibilidade existe. Entendi. Então temos as tarefas administrativas da União no 21, as leis que só ela faz no 22, mas e as responsabilidades que são de todo mundo, aquelas compartilhadas? É o campo da cooperação federativa na veia. E quais são essas áreas de ação conjunta? Imagino que temas complexos que afetam a vida de todo mundo. Exatamente. Coisas como zelar pela Constituição e pelas leis, cuidar da saúde pública e da assistência social. O SUS é o grande exemplo disso aqui, né? Com certeza. Proteger as pessoas com deficiência, proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, garantir acesso à cultura, educação, ciência, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, a fauna, a flora. Inclui também questões sociais e econômicas bem importantes, tipo moradia, saneamento, combate à pobreza. Sim. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento de comida, promover moradia e saneamento básico, combater as causas da pobreza, da marginalização, registrar e fiscalizar a exploração de recursos hídricos e minerais, e até implantar política de educação para a segurança no trânsito. São temas que só funcionam com ação em todas as pontas, federal, estadual e municipal. Mas se todo mundo é responsável, como que organiza essa cooperação para não virar aquele jogo de empurra-empurra, um falando que a culpa é do outro? Essa é a pergunta de $1 milhão. O parágrafo único do artigo 23 diz que leis complementares devem fixar normas para essa cooperação, buscando o equilíbrio, o bem-estar nacional. Mas na prática... Na prática é complicado, né? É um desafio constante. Envolve pactos, consórcios entre os entes, repasse de verba e, claro, muito conflito sobre quem faz o quê e quem paga a conta. Saúde e meio ambiente vivem essa tensão todo dia. Faz sentido. E para flexibilizar ou talvez complicar um pouco mais, tem o artigo 24, a tal da competência concorrente para legislar. O que é isso? Competência concorrente significa que tanto a União quanto os estados, e o DF também, podem criar leis sobre o mesmo assunto. É diferente da privativa, que é só da União, e da comum, que são tarefas administrativas de todos. Aqui no 24 é para fazer lei mesmo, e tem uma divisão de papéis bem definida. Os municípios não entram aqui para fazer leis gerais, mas podem complementar no que for de interesse local, lá pelo artigo 30. Certo. E sobre quais assuntos a União e os estados podem legislar ao mesmo tempo, concorrentemente? A lista é grande e super importante também. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, produção e consumo, meio ambiente de forma bem ampla, florestas, caça, pesca, poluição, conservação da natureza. Proteção do patrimônio histórico-cultural. Isso. Responsabilidade por dano ambiental, ao consumidor, a bens culturais. Educação, cultura, ciência e tecnologia, inovação. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Assistência jurídica e defensoria pública.
proteção à infância, juventude, pessoas com deficiência e até a organização das polícias civis. Nossa, bastante coisa. Mas se a União e os estados podem legislar sobre a mesma coisa, como isso não vira um caos? Uma lei dizendo A e outra dizendo B. Quem manda mais? Ah, aqui está o pulo do gato do nosso federalismo, definido nos parágrafos do artigo 24. É um sistema engenhoso, mas que dá nó na cabeça às vezes. Funciona assim. Manda lá. Primeiro, a União só pode estabelecer normas gerais, as diretrizes nacionais, os princípios sobre esses temas. Não pode entrar em detalhe específico de cada lugar. Isso está no parágrafo 1º. Ok, a União dá o caminho geral. Exato. Segundo, isso não tira a competência dos estados de suplementar, ou seja, pegar essas normas gerais da União e detalhar, adaptar para a realidade local. É a competência suplementar. Está no parágrafo 2º. Entendi. Complementar o que a União disse. E se a União não disse nada ainda? Não fez a norma geral? Ótima pergunta. Terceiro ponto, parágrafo 3º. Se não existe lei federal com norma geral sobre o assunto, os estados podem legislar plenamente sobre ele, fazer a lei completa atendendo às suas necessidades. Ah, então o Estado pode sair na frente. Pode. Mas, e aí vem o quarto ponto, o ajuste final no parágrafo 4º. Se o Estado legislou plenamente e depois a União vem e cria as normas gerais sobre aquele assunto, a lei estadual fica suspensa naquilo que for contrário à nova lei federal. Suspensa, não é revogada. Suspensa significa que ela para de valer naquilo que conflita com a lei federal. Mas se um dia a lei federal for revogada, a estadual pode voltar a valer. É um mecanismo para garantir a supremacia da norma geral federal, mas sem apagar completamente a lei estadual. Que complexo. É tipo uma dança, né? É quase um cabo de guerra constitucionalmente desenhado. A União puxa para um lado para a uniformidade nacional com as normas gerais. Os estados puxam para o outro para a especificidade regional, com a legislação suplementar ou plena. O objetivo é tentar achar um equilíbrio dinâmico entre unidade e diversidade. Mas, claro, isso gera muita briga jurídica sobre o que é norma geral e até onde o estado pode ir ao suplementar. Ufa. Realmente, uma arquitetura bem intrincada. Recapitulando rápido, a gente viu a autonomia dos entes no 18, as proibições gerais no 19, o que é da União no 20, o que ela faz administrativamente no 21, as leis que só ela pode fazer no 22, as tarefas que são de todo mundo no 23 e essa dança legislativa concorrente entre União e Estados no 24. Exato. Cobrimos o esqueleto da organização. Então, no fim das contas, por que é tão importante entender essa divisão toda? Qual o impacto disso na vida real das pessoas? Olha, o impacto é total. Entender essa divisão de competências é tipo ferramenta básica para a cidadania ativa. Ajuda a saber de quem cobrar por um serviço. A saúde está ruim. Bom, saúde é competência comum. Então tem que cobrar da União, do Estado e do município. Ah, não dá para jogar a culpa só para um. Exatamente. Transporte entre estados está um caos. Opa, isso é competência administrativa da União, lá do artigo 21. Ajuda a entender por que certas leis são nacionais e outras mudam de estado para estado. E ajuda a decifrar as brigas políticas por verba e poder que a gente vê todo dia no jornal. É como ter um manual de instruções do país, né? Ou pelo menos uma parte-chave dele. Perfeito. Esses artigos desenham um mapa do poder e das responsabilidades na nossa federação. Não é só teoria de livro de direito, é a regra do jogo que define como as políticas públicas são ou deveriam ser pensadas e feitas. Entender essa estrutura é um passo-chave para poder avaliar o governo, participar dos debates, lutar por melhorias. E fica então uma provocação para quem nos ouve, pensando nessa teia toda de competências privativa, comum, concorrente, e na tensão entre precisar cooperar, artigo 23, e ao mesmo tempo ter autonomia, artigo 18. Como a gente avalia o desempenho dessa máquina na prática? Pois é. Em áreas críticas como saúde, educação, meio ambiente, essa divisão de tarefas tem mais ajudado a resolver os problemas ou às vezes acaba criando mais obstáculo, mais conflito entre União, Estados e municípios? Fica aí a reflexão para levar adiante.